Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Obrigada, pastor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 19. Uma passagem bem conhecida. Uma passagem de transformação, de salvação para as nossas vidas. Que Jesus venha falar ao teu coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus se faz presente, amém? Que você venha sentir a presença de Deus nessa hora. Pede para Ele falar com você. Que todo pensamento contrário, todo desânimo, fique lá fora. Peça ao Senhor para tirar. Peça ao Senhor para fazer a obra no seu coração. Todos acharam? E diz assim, 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, amados? Uma palavra abençoada. Jesus estava passando em Jericó. Jericó era uma cidade muito antiga de Jerusalém. E ali, nessa cidade, ela era uma cidade comercial. E tinha muitos turistas, muito movimento, muito comércio. E Zaqueu, ele era famoso, porque ele era o chefe dos publicanos. Ele cobrava impostos daquele povo. E, por sinal, ele não era bem visto. Para os dias de hoje, ele era um homem corrupto. Então, as pessoas não gostavam de Zaqueu. Não gostavam dele. Ele era um ladrão, vamos dizer assim. Mas Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando em Jericó. E ele ficou ansioso para ver Jesus. Zaqueu, diz a palavra de Deus, que ele era um homem muito rico e que ele tinha baixa estatura e que a multidão não deixava ele ver Jesus. O que quer dizer isso? Zaqueu, ele era impedido porque uma multidão atrapalhava a sua vida. Muitas das vezes, quando nós vamos em algum lugar, às vezes num show gospel ou uma feira, alguma coisa assim, a multidão, às vezes, ela nos atrapalha, na verdade. E a gente vê aqui em alguns textos da Bíblia que a multidão, ela foi um impedimento para muitas pessoas. A mulher do fluxo de sangue, ela, quando soube que Jesus estava passando por ali, ela enfrentou uma grande multidão para que ela fosse curada. Mas ela não desistiu de passar, de tocar em Jesus, mesmo que a multidão a empurrasse, mesmo que ela era mal vista pela sociedade. Ela continuou lutando até chegar nas vestes de Jesus. Nós vemos aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que 4 homens ajudaram
um homem que era paralítico a chegar até Jesus, e a multidão cercava a casa onde Jesus estava. A multidão seguia Jesus, porque a multidão queria as bênçãos de Jesus. Mas nem sempre quem está na multidão conhece realmente quem é Jesus. Às vezes nós ouvimos falar de Jesus, Jesus morreu na cruz, mas nós não temos intimidade com Jesus. Nós não sabemos a pessoa de Jesus, realmente quem ela é. O que Ele pode fazer por mim, o que Ele pode fazer por você. E Zaqueu, ele ficou ansioso por isso, porque ele ouviu falar quem era Jesus, que Jesus podia mudar a história dele. E aqueles 4 homens falando, eles viram que a casa onde Jesus estava cercada de pessoas, e eles não podiam entrar pela porta, mas eles tiveram uma ideia: vamos entrar pelo telhado. E ali foi-se o milagre, porque Jesus viu que aqueles 4 homens, eles tinham compaixão por aquele que não podia ir até Jesus. Vemos várias passagens em que a multidão, ela nos atrapalha. A multidão são as pessoas que nos julgam. São as pessoas que falam: para que você vai até Jesus agora? Como aquele cego de Jericó, que estava na mesma cidade que Zaqueu. O cego de Jericó era um mendigo, e ele estava à procura de Jesus. Ele queria saber quem era Jesus, porque ele sabia que pelo testemunho, que se Jesus estivesse ali, poderia deixá-lo são da sua vista, ele podia ver. E a multidão falava com ele: fica quieto, está incomodando o mestre. E ele, por sua vez, ele não ficou quieto, ele não ouviu a multidão. A multidão, muitas das vezes, ela nos acusa. A multidão, às vezes, ela fala algo para nós que parece que é verdade, mas não é. E o cego, ele disse para Jesus, o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas falavam: cala a boca, fica quieto, você está incomodando. E ele, no meio da multidão, à beira do caminho, pedindo uma esmola, ele disse: Jesus, filho de Davi. Ele começou a gritar. Muitas das vezes, amados, nós não podemos ficar calados. Muitas das vezes nós temos que clamar ao Senhor. E muitas das vezes, como uma criança que está em perigo, nós temos que gritar. Uma pessoa em perigo tem que gritar para alguém ouvir que ela está precisando de socorro. E muitas das vezes a nossa alma está precisando de um socorro. Muitas das vezes nosso interior está chorando, está sangrando. Mas muitas das vezes nós ficamos calados, com aquilo guardado para nós. E Zaqueu, ele era um homem rico e ele era o chefe dos publicanos. Ele teve que se despir do seu orgulho para ver Jesus, porque a palavra de Deus fala que ele teve que fazer o quê? Subir numa árvore. Quem aqui, no meio da multidão, vai subir numa árvore? Num show, talvez, num show de alguém muito conhecido, né? Será que teria coragem? Zaqueu, ele tinha uma postura, uma posição diante da sociedade. Ele deixou tudo para trás, para ver quem era realmente Jesus. Ele não viu as dificuldades. Ele era pequeno, mas ele não pensou nisso. Ele falou: eu vou subir naquela árvore, talvez, quem sabe, Jesus, ele me vê, me alcança, e tudo aquilo que eu tenho sentido, porque ele devia passar na cidade, ele devia ser xingado, ele devia ser... ele era mal visto, desprezado. Ele devia ser desprezado pela sociedade, pelo aquele povo que passava por ali. Ele não era bem visto. Ele era um homem rico, devia ter muito conforto na sua casa, devia ter um sofá bonito, devia ter um tapete muito lindo. Ele devia ter de tudo que uma pessoa rica teria. Mas ele não tinha uma coisa, amados. Ele não era feliz. A nossa felicidade, amados, não estão nas coisas, não estão nos bens materiais. É bom ter? Sim, é bom ter.
Jesus, Ele abençoa. Jesus, a palavra de Deus fala que Ele é um Deus de prosperidade. Mas nem todas as coisas que nós temos, nem tudo traz um conforto, mas não traz a felicidade para a gente. Eu vejo, às vezes, lá no trabalho que eu faço, no 30, e eu vejo algumas crianças e algumas famílias que elas não têm muitas coisas. Mas eu vejo a alegria de algumas. Alegria. Às vezes não tem muita coisa, mas eles estão alegres por estarem juntos, reunidos, comendo, às vezes, um feijão com arroz. Qualquer coisa alegra o nosso coração. Alegra o coração daquelas crianças. E, às vezes, a gente tem tudo dentro da nossa casa e a gente não está satisfeito. Há alguma coisa errada. E isso que Zaqueu estava sentindo era a presença de Jesus que ele precisava. Ele precisava saber o que Jesus faria na vida dele, porque ele ouvia falar o que Jesus podia fazer. E quando Jesus estava passando ali, não foi Zaqueu que falou assim: "Ô Jesus, eu estou aqui, hein?" Jesus, não. Jesus já sabia, porque a palavra de Deus fala que Ele sonda cada coração. Ele conhece cada coração. Ele sabe o que você está pensando nessa noite. Ele sabe como você chegou aqui. Se você chegou angustiado, se você chegou triste, se você está passando mal, se você está com dor de cabeça. Ele sabe como você está. Mas Zaqueu teve uma atitude. Primeiro, Zaqueu, ele se esforçou para ver Jesus. A palavra de Deus fala: esforça-te, que eu te ajudarei. Então, precisa que eu dê o primeiro passo para que Jesus, ele venha ao meu encontro. Porque a palavra de Deus diz que Ele está à nossa porta e bate. E aquele que ouve a sua voz, se ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e farei morada. Nós estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis, porque a palavra de Deus está se cumprindo. E muitas das vezes nós falamos que somos crentes, muitas das vezes vamos à igreja, muitas das vezes falamos que temos uma religião, mas nós não temos a pessoa real de Jesus em nossas vidas. Zaqueu fazia parte do povo escolhido, mas ele não tinha Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus é aquele que traz a salvação em nossas vidas, a vida eterna. É Ele que, além de trazer a vida eterna nesse mundo, Ele traz paz, uma coisa que Zaqueu não tinha, paz. Imagina ele passando lá naquele lugar, gente. Como que ele era? Como que ele devia ser xingado, ser desprezado. Mas aqui fala que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse a Zaqueu: desce depressa, porque hoje eu vou pousar em sua casa. Jesus, Ele tem pressa para mudar a tua história. Ele tem pressa para trazer a salvação. Ele tem pressa para mudar a tua vida, trazer alegria. Ele tem, porque Ele é um Deus de amor. Ele se entregou por mim e por você. E muitas das vezes nós não temos noção de quem é a pessoa de Jesus em nossa vida. E muitos daqueles, fala a palavra de Deus, que eles fizeram o quê? Que eles murmuravam dizendo: como pode um homem, Jesus, ir na casa daquele homem pecador, um corrupto, um ladrão? Amados, uma coisa eu falo para vocês: Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ele não olha a nossa aparência. Ele olha dentro do teu coração. Ele olha para ver o que eu estou sentindo realmente, quem eu sou. Não o que eu estou vestida, nem se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, ou se eu moro debaixo de uma ponte.
Ele quer ver o que tem dentro do nosso coração. Como aquele cego. O cego era o quê? Um mendigo. Era a última vez que Jesus estava passando em Jericó. Era a última oportunidade daquela multidão aceitar Jesus. E a palavra de Deus fala que apenas Zaqueu e o cego de Jericó recebeu a salvação em meio a uma multidão. Em meio a uma multidão. Será que eu e você queremos a salvação em Cristo Jesus? Será que em meio a uma situação difícil, nós necessitamos da salvação de Jesus em nossas vidas? É muito profunda essa palavra, porque faz toda a diferença para o ser humano. Faz toda a diferença, fez toda a diferença na vida de Zaqueu. O que quer dizer salvação? Salvação é relacionamento teu com Jesus como o melhor amigo da sua vida. E isso é salvação. É você conhecer quem é Jesus e Jesus saber quem é você. Foi isso que aconteceu. Por isso Jesus foi à casa de Zaqueu. E aqui diz que Zaqueu, ele ficou muito feliz. Ele sentiu alegria de verdade. Você sabe o que é alegria de verdade? Alegria de verdade é você passar por situações difíceis e você saber que você não está só, que Jesus está contigo, segurando nas tuas mãos. É você ter segurança, é você ter chão, ter fundamento e não ter uma casa na areia que o vento vai e derruba. É ter firmeza, que Jesus, mesmo você quase caindo, que teu barco soprando, a tempestade vindo para um lado e para o outro, Jesus está cuidando do teu barquinho. Isso é segurança em Jesus. Zaqueu, ele disse, ele se arrependeu, amados. Para eu receber a salvação em Cristo Jesus, eu preciso me arrepender dos meus pecados, das coisas que a gente sabe que não agrada aos olhos do Senhor, não agrada ao Senhor. Ele se arrependeu dos pecados dele. Por isso que Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. Hoje veio salvação a esta casa, porque também você é um filho de Abraão. Nós todos temos a oportunidade desta salvação genuína, de deixar Jesus realmente morar em nosso coração como o Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? Aquele cego, ele foi são, curado, e saiu dali andando e feliz, porque Jesus, amados, Ele está aqui, não que eu possa vê-lo fisicamente, mas através do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala que Jesus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está aqui, através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus, Ele subiu, mas Ele falou: vou deixar um Consolador, que se chama o Espírito Santo, com você, para te confortar, para conversar, para te consolar, para abrir a tua mente. Aquele cego, ele não só era cego fisicamente, ele era cego espiritualmente. Primeiro abriu os olhos espirituais, porque ele recebeu Jesus. Depois ele ficou são, porque quando ele recebeu Jesus, Jesus viu a fé dele e a fé o curou. E o Senhor está à procura daqueles que realmente o adoram em espírito, em verdade. Ele não está fisicamente aqui, mas eu posso senti-lo espiritualmente. Ele está aqui, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está tocando no seu coração, porque Ele é vivo, Ele é real,
Ele é mais real do que eu e você. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual surgiu primeiro do que o material, o físico, a terra. Porque antes da gente existir, Deus já existia, os anjos já existiam. Se nós estamos aqui é para um propósito. E esse propósito, eu digo aqui, no versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amados, quando eu mudei para Barreiras, meu esposo trabalhava em São Desidério. Muitas das vezes eu tinha que pegar o carro e ir em tal lugar. E as meninas aqui sabem disso, que às vezes eu ficava perdida em algum lugar. Fiquei perdida em alguns lugares aqui em Barreiras, mas eu me encontrei. O que é a pessoa perdida? A pessoa que não tem direção, está desorientada, não sabe aonde está. E muitas das vezes, espiritualmente falando, fisicamente falando, a pessoa está perdida, ela não sabe qual caminho andar. Às vezes ela entra em atalhos e não consegue achar o caminho. E a palavra de Deus diz que o caminho, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, se tem a verdade, tem a mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. Se Jesus, Ele é a vida, quem é a morte? Satanás veio trazer a morte para o mundo, a morte física e a morte eterna, porque aquele que não aceitar Jesus, infelizmente, terá a morte eterna, será condenado. Mas Jesus, Ele veio buscar, Jesus, Ele é o caminho, Jesus não é o atalho, Jesus é o caminho. E quando eu ando por esse caminho, mesmo que ele seja apertadinho, mesmo que ele seja cheio de espinho, mesmo que ele seja pedregoso, eu sei que eu estou com o meu Rei, com o meu Redentor, e Ele vive. Porque nem sempre o caminho de andar com Jesus, ele é fácil. Nem sempre o caminho de andar com Jesus, ele é fácil. Mas Ele traz satisfação, porque cada luta, cada desafio que eu passo, eu vejo que Jesus está comigo. E que a palavra de Deus diz que com Ele, Romanos 8:37, eu sou mais... Só escutei Bárbara falando aqui. Que com Jesus nós somos mais... Nós somos mais que vencedores, amados. Eu sou mais que vencedora. Você é mais que vencedor. Se você tiver Jesus ao teu lado, se você o aceitar como o Senhor e Salvador da sua vida, você será mais que vencedor. Porque Ele não te deixará no momento mais difícil da tua vida. Ele estará com você e você sentirá a presença dEle. Muitas das vezes nós achamos que estamos só, mas quando nós nos colocamos diante dEle, clamamos a Ele, pedimos a Ele, nós sentimos a presença dEle fortemente em nossas vidas. Nós sentimos o amor dEle em nosso coração, nós sentimos a paz em nosso coração, nós sentimos alegria em nosso espírito. Porque Ele faz isso em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento, amados. Estou terminando essa palavra. Zaqueu, ele precisou se humilhar para ver Jesus. E quando o nosso eu, ele é mais forte, o nosso orgulho fala mais alto, é difícil a gente enxergar realmente quem é Jesus. E hoje eu faço um convite para você que está aqui na casa do Senhor, que ainda não recebeu a Jesus, ou que quer reconciliar com Jesus. Hoje é a noite de salvação. Eu queria que alguém tocasse aqui um louvor enquanto eu faço esse apelo.